que fala justamente sobre a presença do Senhor e como é bom sentir essa presença no meio do seu povo. Pode soltar. Aleluia. Oh Senhor, como é bom sentir a tua presença. Glória a Deus. O gozo da tua presença invade o meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver. Tu em mim e eu em ti, a vida assim é mais viva, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, vou sempre estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar. Ei, Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduzem a orar. Aleluia! Quão maravilhoso é para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que a sua oração é ouvida pelo Senhor. Ele está ouvindo a tua oração, meu irmão. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Quem tem essa certeza, glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia! Ele está ouvindo a tua oração nesta noite. Oh, Ele tem resposta para você nessa noite, meu irmão. Oh, aleluia! Consolo e paz me advém após a oração. E eu sinto que não há vazio no meu coração. Vivo cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito, vislumbro o porvir. Aleluia! Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar. Cante em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Ele vai te conduzir. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia, aleluia, aleluia! Me conduzirá. Aleluia, 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 aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, meu irmão, como é bom estar na presença do Senhor. Eu hoje estava caminhando lá na praia, perto da minha casa, e eu vi nesse hino e sentindo a presença do Senhor comigo
naquela caminhada, sentindo o Senhor falando ao meu coração, sentindo o Senhor aquecendo a minha alma com o seu Espírito. Oh, meu irmão, como nós precisamos, meus irmãos, desfrutar desta presença de Deus na nossa vida. Como nós precisamos, foi falado aqui recentemente, foi falado no domingo aqui, nós precisamos ter a chama acesa. A chama, ela precisa estar acesa no nosso coração. A chama não se apagará na vida do crente, meu irmão. A chama do Evangelho. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor reavive a tua vida, que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, que o Senhor te batize com o Espírito Santo, que você fale línguas espirituais, que Deus te dê dons nessa noite, meu irmão, que Deus te dê dons, para que você possa ser um instrumento de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida desta comunidade. Oh, aleluia. Capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 16, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui retomando a série de exposições sobre a Epístola de Tiago, e nós já falamos aqui sobre alguns trechos desse capítulo 1, nas nossas primeiras oportunidades, e vamos dar continuidade no fechamento desse capítulo 1. Já falamos de muitas coisas importantes só no capítulo 1 de Tiago. Só no capítulo 1 de Tiago ele vai falar sobre a importância, de nos mantermos firmes diante das tribulações e das perseguições. Ele também vai dizer que a maneira de nós nos mantermos firmes diante das perseguições e das tribulações é buscando sabedoria em Deus, que dá com liberalidade. A forma que nós temos de fugirmos da tentação e do mal é através desta sabedoria que Deus nos dá para enfrentarmos as batalhas diárias. E também vimos ele tratar sobre alguns outros pontos, como a diferença entre provação e tentação, A provação nós vimos no nosso última exposição, que a provação trata-se daquelas oposições que se levantam fora de nós. E a tentação
são aquelas inclinações que existem dentro de nós. Então Tiago vai trazer uma série de orientações importantes e práticas para a vida da igreja, porque tudo que Tiago está falando aqui é com relação a como nós devemos lidar de maneira prática com essas situações, certo? Aqui, nesse trecho que nós lemos, a partir do versículo 16, ele vai falar sobre dois assuntos em especial. Primeiro, ele vai falar de que Deus nos criou para abençoar. Amém? Deus nos criou para abençoar. Veja que ele começa falando sobre o propósito pelo qual Deus nos criou originalmente. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, ou seja, tudo de bom, tudo de virtuoso que existe em mim e em você, vem de Deus. Eu me lembro de uma frase de João Calvino que ele diz, olha, tudo que presta em mim é Deus, e tudo que não presta sou eu mesmo. E essa é a realidade retratada aqui por Tiago. Olhe, toda boa dádiva, toda virtude, toda qualidade que você tem como pessoa faz parte do projeto, do plano, da construção de Deus na sua vida. Faz parte daquilo que Deus idealizou e realizou através da criação do homem. Então tudo de bom, de fato, vem de Deus. Muitas pessoas acreditam aí fora que é possível o homem sem Deus, o homem sem crer em Cristo, ele ser bom. Mas veja, não existe bondade fora de Cristo, não existe. Aí as pessoas podem questionar, mas a gente vê muitas vezes outros grupos religiosos fazendo campanha social, né? Nos domingos tem um pessoal que fica nas esquinas, nos sinais, fazendo recolhimento de alimentos, né? Campanha do quilo e tudo mais. Mas aquelas pessoas que estão ali, elas não estão fazendo aquilo simplesmente por bondade ou por caridade. Elas estão fazendo porque dentro da sua religião, dentro da sua doutrina, se ensina que quanto mais caridade elas fizerem, mais elas têm condição de reencarnar em uma condição melhor. Então toda essa bondade, essa generosidade que a gente vê por parte de muitos grupos religiosos, que fazem obras sociais, muitas vezes fazem mais obra social do que a própria igreja evangélica. Pode ter certeza que essa caridade toda, essa obra social toda, ela tem um interesse por trás. Ela tem um interesse que vislumbra uma espécie de acúmulo de milhas divina, para que você ganhe créditos com Deus e possa ter uma condição melhor ao voltar, segundo eles, numa próxima encarnação. Então não existe bondade fora de Cristo desinteressada. A única forma do homem exercer uma bondade desinteressada, a única forma do homem agir com liberalidade é através de uma consciência transformada pelo poder do Evangelho. E a gente tem perdido essa percepção até mesmo dentro da própria igreja. Porque até mesmo na própria igreja, no próprio ambiente cristão, a gente tem visto muito conflito de interesse com relação ao envolvimento na obra do Senhor. As pessoas muitas vezes têm colocado condições, têm colocado barreiras. Não, vai ter o que lá? Eu vi um meme essa semana, o camarada vai na casa do irmão, pastor Daniel. Aí disse, irmão, ele vai ter o culto hoje lá na igreja. Aí o irmão, rapaz, eu não posso ir não, porque eu estou com uma dor no braço e não posso ir. Mas rapaz, a gente ia precisar de você, para você tocar lá no culto. Aí ele disse, rapaz, infelizmente eu não posso ir. Eu disse, rapaz, vai perder, porque lá vai ter depois um jantar, né? Estão preparando um jantar lá. Olha, meu irmão, vai ter comida para Dedéu. Aí de repente a câmera muda, dá um relance, o irmão já está do lado de fora, pronto, com o violão pendurado. Vamos embora. Ou seja, isso não é a bondade que flui de uma natureza transformada. Esse negócio de estar para cima, a gente chama uma linguagem aqui pagiano, babando, fazendo aquele. Antigamente a gente ia fazer a obra do Senhor. Eu me lembro que eu saía com os grupos de adolescente, Wagner, carregando bateria no carro de mão.
Era a bateria no carro de mão, um carregando a guitarra com o cubo, outro carregando o baixo, né? Naquela época, na época das vacas magras, a gente ia tocar, a gente ia fazer a obra do Senhor nessas condições. Fazíamos viagem missionária na bulé de um caminhão. A gente muitas vezes, quando eu morava em Belo Jardim, a gente pegava, ia evangelizar nos sítios, ia todo mundo, subia no caminhão, não tinha vaga na carroceria do caminhão, e todo mundo ia para os sítios. Coitada das irmãs, chegava com o cabelo todo armado, mas estava lá, fazendo a obra, pregando o evangelho, estava lá, anunciando as boas novas do Senhor, estava lá animada, feliz, alegre, oh glória, aleluia, estava lá com aquele regozijo, com aquela animação. Hoje a gente tem ônibus com ar-condicionado, hoje a gente tem meio mundo de recurso, hoje a gente tem estrutura, tem som, tem hoje a live, a internet, tem meio mundo de coisa, meu irmão, e a gente precisa estar adulando o camarada muitas vezes para fazer a obra de Deus. Porém, Tiago diz, olha meu irmão, Tiago orientando os irmãos da época dele, meus irmãos, entendam que Deus, Ele criou vocês com um propósito, e o propósito que Deus criou vocês foi o propósito de vocês serem instrumentos de bênção, o propósito de fazer vocês canais de bênção, o propósito de usar a vida de vocês para levar a bênção de Deus aonde vocês estiverem. Foi isso que ele disse a Abraão, quando ele chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Ele diz a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Então a primeira coisa que Tiago destaca aqui é que Deus nos criou com o propósito de abençoar. A gente não tem que estar com outro tipo de intenção, outro tipo de palavra. A gente tem que entender que nós fomos levantados para este propósito, para trazermos palavras de bênção, de vida, de ânimo. Nós fomos levantados para trazer palavra que agregue, que levante, palavras que tragam ânimo, palavras que tragam força para as pessoas. Claro que isso não quer dizer que eu vou estar maquiando um discurso, criando uma narrativa, não. Mas a própria palavra de Deus em nós, ela produz esse regozijo, esse ânimo em quem está ouvindo. A gente pode não ter muito a falar, mas o que sai da nossa boca é a palavra de Deus. E a palavra de Deus na nossa boca é o meio de Deus para abençoar vidas. Eu estava visitando uma irmã no Barão de Lucena, e numa enfermaria, e o pastor Daniel até contou também uma experiência semelhante aqui, quando ele estava acompanhando o filho dele lá, e eu estava acompanhando uma irmã, e naquela enfermaria cheia de outros leitos, eu procurei ser o mais discreto e o mais intencional possível, visitando uma irmã, a pessoa que eu tinha ido visitar, e quando eu estava terminando, pastor, já estava pronto para ir embora, aí uma senhora que estava deitada do lado dela, irmão, não vai embora não, irmão. Dê uma palavra aqui para a gente, olhe pela gente. A gente está precisando de uma palavra. A gente está precisando de uma oração. A gente está precisando da palavra de Deus, irmão. E aquela senhora começou a chorar ali. E eu parei ali mais alguns instantes. Li um texto. Falei de maneira objetiva, breve. Orei por aquelas pessoas. E é algo, meu irmão, que é inexplicável o impacto, o resultado, quando a palavra de bênção do Senhor, ela é ministrada por aqueles que Ele escolheu. A gente não tem como mensurar. Estava lembrando do pastor contando aqui a história de quando ele estava lá na enfermaria com outros meninos doentes lá. E ele orando por aqueles outros meninos, por aquelas outras crianças que estavam já perto de fazer cirurgia. E o pastor ali acompanhando seu filho, Deus incomodou ele para orar por aquelas outras crianças. E daqui a pouco, ele está contando aqui, as outras crianças estavam tudo indo embora e ele lá. Ô meu irmão, será que Deus esqueceu dele? Não, Deus não esqueceu dele não. Deus queria completar a obra, Deus queria concluir o projeto, Deus queria fechar com chave de ouro. Muitas vezes todo mundo está saindo, todo mundo está indo embora, todo mundo está vencendo, todo mundo está avançando, e a gente parece que se sente esquecido, mas nós não somos esquecidos.
Deus, Ele tem um projeto na nossa vida que envolve usá-la para abençoar. Oh, aleluia! Quantas vezes essa semana, quantas vezes durante esses últimos dias, você se colocou na posição de ser canal de bênção para a vida de alguém? Quantas vezes você disse: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou esperar Deus usar o pastor Daniel, eu não vou esperar essa pessoa ir lá na igreja no culto do resgate. Eu vou me colocar na posição, eu vou ser esse canal de bênção, eu vou ser esse arauto, eu vou ser esse instrumento. Parece que Deus só usa o pastor, parece que Deus só usa o presbítero, parece que Deus só usa fulano. Deus quer usar você também. Deus, Ele quer levantar você também. Deus, Ele quer fazer uma obra em você também. Ele quer, meu irmão. Pode ter certeza disso, porque Ele nos criou para abençoar. Não existe maldição de crente, não existe catimbó de crente, não existe nada disso ligado a crente, porque o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele é um canal de bênção, ele não é um canal de maldição, ele não tem palavra negativa, ele não tem palavra de morte, ele tem palavra de vida, e vida com abundância. E Tiago disse aqui: Deus nos criou segundo a sua palavra da verdade. Saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Versículo 19: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Outro conselho aqui importante que Tiago nos dá, dentro desse contexto ainda de que Deus nos criou para abençoar, nós precisamos entender que a nossa ira que as palavras ditas a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata, em bandeja de prata. Você foi criado para abençoar, então a gente não pode falar em qualquer momento, em qualquer situação. Tem momentos em que a gente não pode falar, porque naquele momento nosso coração está cheio de ira, o nosso homem carnal, né, quer sair, quer se manifestar. Naquele momento nós não temos capacidade de abençoar. Naquele momento, nós vamos agir possivelmente como um dos amigos de Jó, procurando achar culpa na pessoa, procurando de alguma maneira trazer uma palavra que deixe a pessoa mais rasa do que o chão. Nesses momentos nós não devemos falar, nós devemos calar, nós devemos esperar o momento certo, para que então a gente chegue com a palavra de Deus para a vida daquela pessoa. E não é vergonha você calar em certos momentos. A vergonha é nós falarmos de maneira precipitada, é nós falarmos de maneira irracional. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já me precipitei em muitos momentos, mas cada experiência como essa nos ensina, nos amadurece. A gente que tem Jesus na vida, quando a gente derrapa desse jeito, o Senhor, Ele arruma uma forma de nos chamar à razão, de nos chamar ao arrependimento, de nos chamar ao equilíbrio. O bispo Alexandre Ximenes, conversando com seu filho, em um momento em que seu filho estava com raiva de uma situação, estava com raiva de uma briga de trânsito que ele tinha tido, e ele começou a falar umas coisas, começou a soltar umas palavras malditas. Aí Dom Alexandre chegou para ele e disse: meu filho, cuidado que o gravador está ligado. Cuidado, meu filho, que o gravador está ligado. Você está falando, mas você não está se ouvindo, você não está com consciência daquilo que você está dizendo. Cuidado, meu filho, que o gravador está ligado.
E essas palavras, elas podem fazer mal a você. Elas podem colocar você numa situação difícil. Cuidado, o gravador está ligado. Então Tiago, ele diz aqui, tenham cuidado, meus irmãos, tenham cuidado com a maneira que você se porta, com a maneira em que você se posiciona diante dessas situações. Ele vai dizer também, porque a ira do homem, versículo 21, portanto, veja o que é que ele está dizendo, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Primeiro nós temos que nos despojar dessas coisas, para o quê? Para acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Primeiro nós temos que nos despojar de tudo aquilo que faz parte do velho homem, para que então a gente esteja pronto para receber esta palavra. Vamos abençoar alguém de qualquer jeito, de qualquer forma. Muitas vezes nós temos as palavras certas, mas se nós nos posicionarmos e falarmos da forma errada, aquilo que teria um direcionamento de bênção acaba comprometendo como uma maldição. Muitas vezes as palavras certas apenas não bastam. É necessário que nós possamos falar essas palavras com o sentimento certo, com o sentimento daqueles que querem glorificar a Deus, que querem testemunhar a Cristo, que querem fazer a diferença como canais de bênção. Versículo 23 diz o seguinte, porque se alguém, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui ele replica aquilo que Jesus ensinou no seu ministério, quando ele fala sobre aqueles que só ouvem e aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Ele mais uma vez vai chamar a atenção desses irmãos, a quem ele está falando, dizendo, olha meus irmãos, é necessário que a gente seja praticante, não apenas ouvinte, mas praticante. E ser praticante, meu irmão, é o principal desafio da vida cristã. Não existe desafio maior na vida cristã do que ser praticante da palavra de Deus. Porque nós vivemos um conflito interno muito grande. De um lado, nós queremos sempre justificar, sempre puxar a sardinha do nosso lado. Mas, do outro lado, nós temos a palavra de Deus, a palavra eterna e fiel do Senhor, nos mostrando, nos expondo, nos revelando de fato a intenção por trás das nossas justificativas, e nos mostrando que não nos convém justificar, mas confessar e nos render aos pés do Senhor. Não convém lamentar, não convém explicar, convém simplesmente assumir essa responsabilidade e render-se aos pés do Senhor, dizer, Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que eu ainda não estou fazendo como eu gostaria e como tu queres a tua vontade, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para a tua glória, eu quero andar nas tuas veredas, eu quero, Senhor, andar de fé em fé, eu quero, Senhor, progredir nesse processo de formar Cristo em mim. Isso precisa ser um desejo constante em nossos corações. Nós não podemos simplesmente resumir a nossa vida cristã à atividade da igreja, ou ao culto, ou aos grupos de vida, ou a outras coisas, não. Nós precisamos entender que além de tudo isso, existe uma vida que precisa ser integralmente dedicada ao Senhor. Precisamos ser crentes não apenas aqui, mas precisamos ser crente além daqui. Um amigo meu estava indo para a faculdade e acordou cedo, meio mal-humorado, e no ônibus lotado, de manhã foi para a Federal. No caminho para a faculdade sentou uma senhora do lado dele e a senhora começou a puxar papo com ele. E ele, já mal-humorado, sem querer conversa com ninguém, começava a dar aquelas respostas curtas, começava a cortar aquela mulher, começava a tentar impedir qualquer tipo de diálogo.
não olhava para ela, ficava sempre olhando para a paisagem, respondia de costa, e ela lá tentando, rapaz, que situação, né? Rapaz, o calor hoje, puxando conversa. De repente aquela mulher começou a chorar do lado dele. E ela começou a chorar e se lamentar e a gemer ali do lado dele, no meio daquele contexto ali de ônibus lotado, no meio daquela situação. E quando ele olhou para aquela mulher finalmente, ele viu uma pessoa extremamente necessitada de uma palavra de Deus. Ele viu uma pessoa carente de ouvir a voz de Deus. Ele viu uma pessoa perdida, uma pessoa que estava ali vagando, uma pessoa que estava naquele ônibus, mas sem entender nem o que estava fazendo ali, mas uma pessoa que estava ali querendo, de alguma maneira, ter um socorro. E o socorro de Deus veio através desse rapaz, que a princípio não entendeu. Veja como Deus trabalha. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas comuns do nosso dia a dia, e Deus nos coloca em situações onde a gente está com pessoas, onde a gente está em lugares, e a gente não entende que Deus ele preparou aquela oportunidade para que a gente dê uma palavra de bênção ali. A gente muitas vezes está com pressa, a gente muitas vezes está ocupado, a gente muitas vezes está fazendo muitas coisas, mas aquela oportunidade é a oportunidade que Deus preparou para que a gente fosse usado. E aquele rapaz deu uma palavra para aquela mulher, e aquela mulher foi para casa se sentindo melhor, acalentada pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer. É fácil? Não é fácil, porque nós vivemos num mundo altamente egoísta, um mundo onde cada um busca se salvar. É Deus por, Deus por todos e cada um por si. E essa visão é uma visão que não representa o Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente congrega numa igreja com os irmãos, e a gente ainda não percebe quando o irmão está bem ou quando o irmão está mal. Quando o irmão muitas vezes está na igreja, mas ele está ali, os pedaços, está ali triste, muitas vezes precisando de um abraço. Um abraço. Já aconteceu isso comigo, eu já abracei pessoas aqui na igreja, e de um abraço, essa pessoa olhou para mim com um semblante de alívio. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela não me disse nada, pastor. Muito obrigado. E muitas vezes existem pessoas que chegam aqui precisando de uma palavra, de um abraço, precisando ouvir a voz de Deus, não apenas proferida através da pregação, que é importante, é fundamental, mas a voz de Deus através das nossas atitudes, do nosso testemunho, do nosso carinho, da nossa comunhão. E Tiago está dizendo aqui, Deus chamou vocês para serem isso. Aonde vocês chegarem, com quem vocês estiverem, lembrem-se que vocês foram levantados para ser bênção, vocês foram levantados para arrebanhar, vocês foram levantados para reunir, vocês foram levantados para ser instrumentos da glória de Deus aonde vocês estiverem. Versículo 26, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, não é somente atentar, não é somente prestar atenção, não é somente entender, mas é perseverar. Que é isso, meu irmão? É aquelas palavras que Deus disse a Josué: medita de dia e de noite, é em todo tempo, é em todo momento, é em toda hora. A palavra de Deus, ela não pode estar nas nossas mentes apenas em circunstâncias litúrgicas. Ela precisa ser o instrumento orientador das nossas práticas, do nosso proceder.
porque nós somos cidadãos dos céus vivendo nessa terra. Somos peregrinos, somos pessoas que devemos não apenas falar, mas devemos encarnar esta palavra, para que as pessoas nos nossos atos mais simples, elas percebam a diferença do Evangelho em nós. Independente da sua roupa, independente do seu cabelo, independente do seu jeito, independente do estereótipo, o Evangelho, ele é poderoso para resplandecer na vida daqueles que nasceram de novo. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, olha aí, antes enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Ou seja, ele fala aqui dos religiosos somente de palavras, de discursos, de narrativas. Mas ele vai contrapor com o versículo 27, que diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. A verdadeira religião não é aquela apenas do discurso, não é apenas do rito, da tradição, do dogma. A verdadeira religião é aquela que manifesta-se em quem nós verdadeiramente somos. É aquela que manifesta-se no nosso proceder, no nosso caráter. Aquela que se manifesta naquilo que nós somos na realidade do dia a dia, na vida cotidiana, na relação comum. Essa é a verdadeira religião, a religião que nos leva àqueles que estão necessitados, que não nos limita às nossas conveniências, que não nos deixa preso às nossas convenções, né? Muitas vezes acontece de a gente ter uma obra para fazer e a gente só faz se a obra ela for feita do jeito que a gente idealiza. Mas Deus, Ele é soberano em realizar a sua vontade em nós. A gente muitas vezes coloca muita coisa na frente, muita burocracia, aí Deus de repente faz um reboliço na nossa vida para nos colocar exatamente onde Ele quer, fazendo o que Ele quer. Porque a vontade dEle prevalece, porque a glória dEle prevalece. Independente da nossa teimosia, independente da nossa resistência, independente, meu irmão, das nossas travas, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele determinou para nossas vidas. Ele vai fazer. E eu fecho contando essa última breve história de uma senhora que foi convidada para dirigir um círculo de oração num bairro suburbano, bastante simples, bastante pobre. Um bairro onde aquela mulher não sabia que quando chovia alagava, quando chovia dava água na cintura. E foi justamente para esse bairro, para esse lugar, que Deus mandou essa mulher cuidar daquele círculo de oração. E teve um determinado dia de inverno pesado, que as águas subiram demais, e ele olhou para fora de casa e disse: hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu não tenho condição de sair de casa, hoje não tem condição, eu vou avisar para os irmãos lá que hoje eu não vou para a igreja, Senhor, me desculpe aí, hoje não tem condição. Aí de repente chegou uma pessoa batendo na porta da casa dela, um rapaz. Disse: irmã, esse que foi, meu filho? Vim lhe buscar para ir para a igreja. Disse: oxê, como vim buscar para vir para a igreja? Você não está vendo não a água? Por isso mesmo. Aqui, ó, preparei um barquinho aqui, ó, fiz uma jangada e vou levar a senhora para a igreja. Suba aqui na jangada. Ele ajudou aquela irmã. Ela subiu na jangada e ele saiu arrastando ela por cima das águas até a igreja. Mas ela chegou e a obra do Senhor foi feita. Quando Deus ele tem de fazer algo, Ele cria meios que você menos espera. E quando é você e acabou. Tiago está trazendo uma palavra muito
abençoada para nossas vidas nessa noite. Deus nos criou para abençoar, mas para que a gente abençoe, nós temos que levar a sério isso na nossa prática de vida. Nós temos que entender que a nossa prática de vida, ela deve ser voltada a esse princípio, a abençoar, a sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que o Senhor alcance aqueles que precisam, para que o Senhor alcance aqueles que necessitam. Não adianta, eu já resisti, eu já disse não dá, eu já disse não vou sair, agora eu saio, agora eu não vou, agora eu não faço. Mas Deus, Ele disse, quem manda em você sou eu, meu filho. E você só vai sair quando eu disser para você sair. Você só vai sair de onde eu lhe coloquei quando eu disser. Mas tem gente falando, a família, não sei o quê, é muito difícil, é muita complicação. Mas Deus sempre dizendo, não ligue não. Vá fazendo a obra que eu lhe coloquei. E eu dou graças a Deus, porque mesmo diante de todas as dificuldades, todas as lutas, todas as limitações, todas as necessidades, Deus, Ele tem sustentado até aqui. E Ele vai completar a obra que Ele começou, não apenas na minha vida, mas na sua vida. Pode ter certeza disso. Se você é um servo de Deus, comprometido com a glória de Deus, Ele vai aperfeiçoar e completar aquilo que Ele começou na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.